Boa noite. Boa noite. Nós estamos iniciando a 7ª edição do Narrativas. O Narrativas é um projeto do Instituto da Pessoa, Psicult, com apoio do jornal Nova Época, e tem o financiamento do Fundo Social do Sicredi. O Narrativas conta com uma psicóloga recém-formada, uma jovem psicóloga. Recém-formada já é pesado, já tem muito tempo de atuação, mas uma jovem profissional que traz para esse programa uma visão contemporânea da vontade de discutir, debater e propor novos temas para aquilo que está acontecendo em Canela e aquilo que pode vir a acontecer em Canela. E o Marco Aurélio Alves. Prazer, eu sou Camila Heidrich. E o nosso psicólogo também, o Marco Aurélio, que tem uma bagagem imensa, que é um ativista cultural. E não só uma bagagem profissional, mas eu acho que uma sensibilidade muito grande para trazer tanto aqui, agregar em todos os temas que a gente tem trazido para cá. Hoje é o Martim, mas nós já tivemos vários outros também, abordando os mais diversos temas, desde a alimentação, como hoje, a questão de saúde mental, animais, a gente teve também o Vitor Cassola, a questão de terceira idade, nós também teremos. Então, a gente vai trazer muitos convidados para cá para abordar todos esses temas, para agregar também no entendimento de vocês, para acolher também, porque isso é o Narrativas, é esse encontro das mais diversas vozes. E junto conosco, o Thiago Couto. O Thiago é um videomaker que opta por trabalhar na Serra e em Porto Alegre, então se divide entre os dois espaços. O Thiago, com a sua sensibilidade, tem mostrado no Narrativas que vai ao ar, aqui ao vivo, nas quartas-feiras às 7h30 da noite. E no YouTube e no Instagram, todas as segundas às 19h30, onde as pessoas podem assistir e conferir. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite. Então, o Narrativas também tem uma parcela de contribuição social. E por isso, no decorrer do ano, a Shirley Cortinaz, que é uma assistente social, vai fazer uma discussão e um debate desses programas que nós gravamos aqui, no Presídio de Canela, no CRAS, no CREAS de Canela e Gramado, no CAPS, sempre conversando com os públicos desses lugares, além do asilo, do asilo Santa Ângela, conversando com as pessoas sobre aquilo e sobre as ideias que aqui são postas. Aqui é um programa em que o público participa, que as pessoas podem opinar, podem conversar, mas lá a Shirley vai levar muito daquilo que os nossos convidados nos ensinam. Tu quer fazer a apresentação do Vamos Martim? lá? Nosso convidado dessa semana é Martim Meines Gil, criador de conteúdo que encontrou na gastronomia e na produção de vídeos a combinação perfeita entre duas grandes paixões. Ele é filho do Bira e da Marina, e afilhado da Nildinha, neto da Dona Edi Gil, que nos próximos dias vai fazer 100 anos. A Dona Edi é um patrimônio de Canela e provavelmente a moradora mais antiga de Canela, Muito dificilmente terá mais alguém. O Martim é formado em gastronomia e iniciou a sua trajetória acadêmica no comércio exterior, mas em 2022 ele decidiu seguir o coração e mergulhar no universo da cozinha. E ao mesmo tempo em que ele começou a compartilhar suas receitas em vídeos totalmente produzidos por ele, ou seja, enquanto cozinha, grava, o que é fantástico, e ele participa de tudo, da gravação à edição. O talento e a autenticidade logo chamaram a atenção. E ainda em 2022, ele conquistou a mixaria de 1 milhão de seguidores no TikTok e cerca de 300 mil no Instagram. Hoje, a sua comunidade já ultrapassa 2 milhões de pessoas, somando TikTok, Instagram e YouTube. Qualquer dia a gente chega lá, A gente está disputando aqui para ver se a gente chega a 20 seguidores.
né? A gente está com uma Mas a dificuldade. gente movimenta muito a nossa página também, né? Um engajamento, assim, exorbitante. Eu ainda não entrei. Tá bom. Ela vai me xingar agora, se disser que eu não entrei. Ele não tem nem a senha da página. Ela tu não vai compartilhar, é preciso. Eu nem sei, Ludi. Bom, para o Martim, cozinhar uma arte e criar conteúdo também. E é nessa interseção que o seu trabalho ganha vida, unindo criatividade, técnica e paixão. Além de inspirar sua audiência, o Martim já colaborou com grandes marcas do ramo alimentício, como a Coca-Cola, a Fanta, a Nestlé, a Unilever, a Hellmann's e a Oster. Atualmente ele se prepara para uma nova etapa, a mudança para São Paulo, onde busca expandir horizontes, fortalecer conexões e abraçar ainda mais as oportunidades no mercado da criação de conteúdo gastronômico. É um prazer para nós receber a inteligência jovem, a inteligência feita de sensibilidade, e aqui está o Martim. Boa noite. Boa noite, Martim. E a gente... E a gente começa, então, perguntando para ti, quando que a cozinha começou a ocupar esse espaço na tua vida? Bom, começou muito cedo, por causa do meu pai. Agradeço muito a ele, inclusive. Na minha cabeça, assim, como criança, eu achava que todos os pais de todo mundo faziam eventos em casa todo final de semana para os amigos, fazia risoto, fazia churrasco. E quando eu comecei a ir na casa dos meus amigos e percebi que os pais deles nunca estavam cozinhando e eram sempre as mães, e na minha casa era totalmente o contrário. E isso foi uma coisa que foi um choque para mim quando eu era criança, e ele desde sempre me envolveu na cozinha. Então eu digo que é bom cozinhar, mas é muito mais legal cozinhar quando tu tem um ajudante, porque tu pode mandar ele fazendo outras coisas pra ti, tu pode ficar ali só focando no que não fica cheiro na mão, corta o alho, corta a cebola, manda o filho fazer. Essa é a melhor parte, amigo. Então eu cortava a cebola, ajudava ali. Ali pelos meus 12 anos, a minha mãe começou a liberar um pouco mais eu chegar perto de panela e fogo, enfim. E ao longo do tempo, claro que a gente se corta, a gente se queima, mas quando a gente se corta, na próxima vez a chance de a gente se cortar é bem menor. Então sempre é um aprendizado em cima de um aprendizado. E a cozinha sempre ocupou, a cozinha e a comida, não só cozinhar, mas comer também, sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida. E é um dos conteúdos que eu mais consumo também, desde criança no YouTube, tudo. Eu assistia vídeos de cozinha e eu gostava de testar as receitas na minha casa. E a diferença é que eu só comecei a gravar. Se eu te perguntar, o teu pai explorava a mão de obra infantil nesse momento, né? Ou seja, no jantar de casa. Consensual, era consensual. Tá bom, não, isso é legal informar. E essa atividade, olha, eu vou dizer que isso é ser pai. A gente fala tanto nesse momento, assim, do que é essa paternidade, fala-se tanto nisso. Isso é ser pai, né? É permitir a participação, é instigar. E olha tudo que ele instigou, né, nesse sujeito que está aqui. Eu queria te perguntar, o que te chama tanto a atenção na gastronomia que provocou uma mudança de curso? De repente, uma escolha para a universidade e, de repente, lá no meio, uma mudança. Eu já cozinhava em casa, no dia a dia, e consumia muito conteúdo de cozinha. E eu tinha um ex-colega meu, um ex-colega de ensino médio, que estava fazendo gastronomia ali na UX. E eu lembro de estar no meu curso lá na Fevale, olhando os stories do Instagram e vendo toda semana os pratos legais que eles estavam fazendo. E o meu primeiro instinto foi, eu acho que eu quero me aprofundar, porque eu gosto tanto de consumir esse conteúdo, eu gosto tanto de ver na internet. Eu acho que eu posso transformar isso no estudo que eu gosto para ter um ensino superior baseado nisso. E a história é muito louca que quando eu decidi trancar o meu curso nessa mesma semana, no dia seguinte, eu fui ali na UX, fiz minha matrícula, eles me apresentaram a cozinha e eu voltei para casa e eu tinha um tripé que eu reciclei de um lixo eletrônico. Eu peguei esse tripé quebrado, uns 5 anos atrás, e estava lá na minha casa o tripé. Eu amarrei o elástico assim no celular, coloquei ele no tripé, coloquei no canto da cozinha e eu simplesmente gravei fazendo minha janta.
Foi uma coisa assim que eu não lembro o que estava passando na minha cabeça exatamente pra eu decidir gravar a minha agenda, mas eu pensei, vou gravar isso aqui, vou fazer aqui um videozinho legal. Eu sempre gostei de fazer vídeos, eu tive meu canal no YouTube quando eu era mais novo de games e tal, que não decolou, mas eu já trabalhava com edição para os meus próprios vídeos aos 9, 10, 11, então eu baixei o Sony Vegas lá no computador e eu passava o dia editando, baixando vídeos do YouTube e editando, até que começou a ficar um pouco chato e eu comecei a querer gravar as minhas próprias coisas para editar. Então eu tenho o meu canal, qualquer um que pesquisar no YouTube Martin Games, daí tem, acho lá, 100 inscritos e tem uns 60, não, uns 30 vídeos talvez. 60 não, acho que uns 30 vídeos. E foi uma... Eu amava fazer aquilo, só que... Tipo, eu não me dava confiança o bastante para ter continuado fazendo dos meus 12, 13, 14, 15, porque eu não vi o retorno que eu queria. Tipo assim, eu tinha lá meus 100 inscritos e eu fiz por uns 2 anos aquilo, assim, porque puramente porque eu gostava e quando não fazia mais sentido para mim, eu parei. Mas não era, então, o intuito pra ti, não era chegar no auge que tu chegou, então? Era algo como um lazer que tu tinha, ou o objetivo era que eu chegasse nessa proporção de seguidores e atingir o máximo de pessoas? Esse primeiro vídeo que eu gravei no mesmo dia que eu fiz a minha matrícula, eu postei no TikTok e ele viralizou, e eu não imaginei que isso aconteceria. E eu não ia nem postar ele no TikTok, foi só no TikTok. Instagram, por acho que meus primeiros 2 meses, ele foi só pessoal meu, eu não postei nada nele, só postava só no TikTok no início. E esse primeiro vídeo que eu gravei, a minha namorada falou que eu editei, fiz um vídeo legalzinho, assim, ela falou que deveria postar no TikTok, vai que boa, viraliza. Eu postei no TikTok e meu primeiro vídeo pegou mais de 1 milhão de visualizações. O primeiro vídeo? O primeiro vídeo. Meu Deus. E daí eu lembro que nesse primeiro dia que eu postei, já tinham passado umas 3 horas que eu tinha postado e, tipo, eu não entrei pra atualizar. Eu dei uma atualizada, 60 mil visualizações. E eu atualizei de novo, 65 mil visualizações. E atualizando assim, e aí eu pensei, isso aqui pode ser uma coisa legal. No mesmo segundo, peguei o carro, fui no mercado, comprei os ingredientes para fazer a próxima receita. E no início eu gravava todo dia, estava gravando todo dia e produzindo e quis muito fazer acontecer. Eu vi o resultado que deu aquele primeiro vídeo, tanto de o alcance que teve, e eu pensei para mim mesmo, eu preciso dar uma oportunidade para fazer isso aqui, porque une as duas coisas que eu une a cozinha e une a produção de vídeo, e eu não poderia pedir um trabalho melhor, né, pro universo. Então, ainda bem que eu persisti, né? E tu lembra qual foi a primeira receita? A primeira receita que tu gravou, que foi pro TikTok e deu esse resultado? Não foi nada muito uau, assim, não foi... Mas foi uma comida bem honesta, foi um arroz requentado, tinha algumas que não são honestas. Foi assim, aquele arroz da geladeira, eu confesso isso, eu não botei no vídeo, eu só mostrei servindo arroz, eu não fiz ele do zero, ele foi requentado no micro-ondas. E aí eu tinha um bife de porco, temperei, salzinho, pimenta, chapear bem do lado, chapear bem do outro, e uma saladinha cinza, só cortei umas alfaces, ralei o queijo ralado, botei um molhinho cinza, fiz um empratamento até bonitinho, pra quem, assim, nada demais, mas foi uma coisa normal, assim. Pra agradar seus E o olhos. vídeo ficou legal, e eu fiz a marquinha registrada, que eu tinha bastante nos vídeos, que todo vídeo, em algum momento do vídeo eu fazia isso aqui, e eu chamava de marquinha registrada. E isso, as pessoas que me acompanhavam no início, todo mundo sempre me encontra na rua e fazem a marquinha registrada até hoje. E tu traz muito que a culinária pra ti também é uma forma de arte, né? A partir de que momento isso se tornou pra ti essa questão, assim? Entrando no assunto de arte, já entra em outra parte muito grande da minha vida. Eu diria que meus hobbies são 50% a gastronomia, 50% desenho, pintura. Eu fiz isso por mais tempo do que eu cozinhei. Esse foi o incentivo da minha mãe, que sempre me deu muita liberdade criativa para eu poder desenhar, para poder pintar. Então as paredes do meu quarto eu tenho todas pintadas, eu tenho grafite na minha casa, eu tenho tela, eu pintava tela, eu tenho sketchbooks inteiros de desenho e eu posto às vezes no meu Instagram os desenhos que eu fazia. Mas eu acho que não necessariamente a gastronomia tem uma ligação com desenhos, mas dentro de mim a minha criatividade e um certo intuito criativo para produzir um conteúdo que fale através da comida.
da mesma forma que eu tentava fazer com as pinturas, com os desenhos. E os primeiros Reels que eu produzi, que foram no ano de 2020, eram tipo time-lapses de eu fazendo desenhos na parede e tal. Mas são minhas paixões. E tu citou falar através da comida, né? E eu acho que a comida tem isso. A gente realmente fala através da comida, tem ali o cunho afetivo, né? A gente tem lembranças afetivas, ali a memória afetiva do cheirinho da casa da avó, da comidinha que a mãe faz e que ninguém consegue ter o temperinho aí da mãe, mesmo que a gente tente horrores fazer. Tu tem alguma dessas receitas que tu tem aí uma questão afetiva vinculada? Com certeza. E é vinculado à minha Dinda e ao meu pai. Toda quarta-feira era almoço na minha Dinda e ela sempre fazia... Eu tinha assim... a Sheila Bertolucci. E ela tinha semanas que ela fazia polenta mole, tinha semanas que ela fazia uma ação bem alemão, assim, tipo, bastante comida. Ela sempre faz bastante comida. E o meu pai também tem uma receita que ele faz, que é uma massa com frango, e é na panela de ferro, uma panela de ferro que a gente usa lá em casa, assim, desde sempre. E eu lembro na época de escola que quando eu chegava em casa da escola depois ali, na hora do almoço, eu entrava em casa e eu sentia o cheiro e eu sabia que meu pai estava fazendo aquela massa, sabe? Boa. Quando tu falou na tua mãe, nessa influência artística aí da tua mãe, a tua mãe produzia o maior evento que Canela já teve e continua produzindo? Continua produzindo o maior evento da história, que é Bonecos de Canela. Estas rodadas de cozinha que o teu pai ficava cozinhando, esses convidados, quem era? Você lembra de alguns? Lembro sim, eram amigos pessoais nossos, amigos do meu pai, amigos da minha mãe, casal de amigos, ou parentes de outras cidades que vinham visitar. A gente tem parentes de São Paulo que vem de vez em quando, tinha a nossa tia Rosa, a minha tia Betina. Então, a gente tinha um movimento bem legal na nossa casa e meu pai sempre fazia questão de agradar com comida boa. Eu sempre via ele realmente se esforçando para fazer uma comida boa e todo mundo elogiava. E a minha mãe, quando chegavam os convidados, ela falava: hoje você dá a sorte que o Bira tá cozinhando. E ela sempre, assim, ó, levantava o trabalho dele e chegava na hora e alcançava. Ele correspondia. E dentro da cozinha, quais são as suas maiores referências, assim, seja também dentro da cozinha, né, nos pratos, mas também na criação de conteúdo que tu faz? Bom, é difícil escolher é difícil escolher 10, é difícil, sabe? Mas eu sigo muita gente, mas eu tento me manter mais com os criadores brasileiros, que eu posso fazer um networking mais fácil agora em São Paulo, mas eu também tenho muitos contatos de criadores chamam food creators, né, ao redor do mundo. Então eu fui num evento, acho até nessa foto ali, foi nesse evento em Paris, da Coca-Cola, e eles chamaram vários influenciadores do mundo inteiro para fazer esse evento lá. E lá eu conheci muitas das minhas inspirações, que eu assistia antes de começar a fazer conteúdo. Um deles é o Laurent Dagenet, e ele é um canadense de Quebec. E eu assisti os vídeos dele e me inspirou muito com o estilo de vídeo que eu faço hoje. E hoje em dia é muito legal que eu conheci ele pessoalmente, eu tenho um canal aberto de comunicação com ele. Então eu diria que o Laurent é talvez o top 1. Mary Madison é outro top 2. Ele é cozinheiro, ele é dono de restaurante, mas ele é principalmente youtuber. E ele é um cara com um carisma imenso. E eu assisto ele assim desde que eu tenho ali meus 9 anos. E ele não era nem grande assim no YouTube. E eu não sei porque um dia eu acho que o algoritmo lá do YouTube em 2011 me entregou vídeos de cozinha e eu me interessei muito. Mas já era um interesse meu, mas acho que encaixou, sabe? Conta para nós o que era esse evento de Paris. O que aconteceu? Quem é que estava lá? O que ia rolar? Foi na pré-Olimpíadas, então ali no mês de junho, e Paris estava se preparando para receber toda aquela enxurrada de turistas para ver os Jogos Olímpicos, e a Coca-Cola alugou um salão, tipo assim, um pavilhão gigantesco no centro de Paris, e dentro desse pavilhão tinham vários estandes, cada um representando um país. E esse stand estava servindo, tinha um chefe de cada país, inclusive o chefe do Brasil é o Lucas Brutus, outra inspiração minha. Ele tem um restaurante em Curitiba, mas ele tem um restaurante em Paris também, um dos melhores restaurantes de carne de Paris.
e ele é aqui de Curitiba. E ele era o que estava no stand do Brasil, tinha do México, tinha Filipinas, tinha assim, o leste da Ásia inteiro, tinha a América inteira, vários países da Europa, tinham assim, muitos stands e todos servindo comida típica. E eles fizeram uma ação nas redes sociais para divulgar esse pavilhão para aquele monte de turista que estava vindo de todos os países do mundo. Eles chamaram 1 ou 2 ou mais influenciadores de cada país que estaria nos stands lá. Então foi eu e mais uma brasileira, que é eu acredito que ela é de Goiânia, uma mulher bem gente boa. E ao total, acho que eram 35, 40 influenciadores. Então, assim, a gente deu para conhecer, fazer um mini intercâmbio, digamos. Foi muito legal, porque era uma conexão muito boa com pessoas que produzem o mesmo tipo de conteúdo e tem muitas coisas em comum. Então, eu acho que foi uma das experiências mais legais que meu trabalho já me proporcionou. Além de, claro, poder viajar para Paris, eu estava indo pela segunda vez, mas ter ido com uma estrutura em volta e as pessoas que estavam ali, que tem tudo isso em comum comigo, todas as pessoas em comum, eu achei muito legal. Foi uma experiência que eu vou lembrar para o resto da vida, com certeza. Mas, além dessa experiência que tu teve, que acho que te marcou muito, né? Teve alguma outra que te causou talvez até uma nova percepção assim da tua forma de criação de conteúdo, do que tu vinha apresentando? Sim, minha última vez que eu fui para São Paulo, eu fui convidado para a inauguração do estúdio de um influenciador chamado Chef Otto. Ele é bem grande, Instagram, TikTok, YouTube, eu acho que ele é um dos maiores de gastronomia assim do Brasil. E ele não faz necessariamente uma gastronomia de restaurante, mas ele faz um conteúdo muito engajante. Então, eu fui na inauguração do estúdio dele e ver a estrutura que tinha naquele lugar. E nesse estúdio dele, ele tem 3 cozinhas, ele tem uma equipe de 15 pessoas, então, mas a produção dele, assim, é uma roda que gira, assim, sabe? Eu comparo com eu fazendo tudo sozinho e eu não sei se necessariamente eu almejo ter um time de pessoas ou se eu realmente eu gosto de fazer sozinho. Eu acho que agora indo para São Paulo eu vou ver novos horizontes, eu vou ver novas coisas e talvez eu mude isso sobre mim. Mas a sensação que eu tenho é que eu gosto de fazer as coisas sozinho, mas ver a estrutura que ele tem para geração de conteúdo, ver aquele estúdio inteiro e ver todos os tripés, todas as câmeras, tipo, eu amo essas coisas, sabe? Então, eu acho que ver essas coisas em São Paulo sobe o sarrafo para mim, se eu posso entender dessa forma. Legal. Então. O que eu queria te perguntar, da gravação, tu faz a gravação, a edição, o roteiro, a receita, tudo é teu. Então, isso é uma ideia, é uma concepção que tu pensa em multiplicar, ou é esse prazer que o Bira tinha de receber as visitas e que tu tem só de gravar? Como é que é? O meu prazer de cozinhar, também pelo ato de cozinhar, mas claro que é sempre melhor cozinhar quando tu vai cozinhar para alguém, quando tem alguém esperando a tua comida. E isso é o que eu quero trazer mais para os vídeos. Eu fiz bastante, eu faço muito com minha namorada de cobaia nos vídeos, então direto é eu fazendo a janta e servindo para ela no final. Então, mas eu quero com certeza trazer aspectos diferentes e não só, porque se olhar meu perfil hoje em dia, ele é um pouco unilateral. Os vídeos são todos bem no mesmo modelo. E quando eu viajo, eu faço conteúdos de diferentes estilos, eu faço conteúdos na rua, falando com a câmera, e indo buscar o ingrediente tal, no lugar tal, para fazer o prato, para experimentar a comida histórica tal. Então, assim, eu gostei muito de viajar nos últimos anos para produzir esse tipo de conteúdo. E também é uma questão de eu tô indo para São Paulo, que eu posso fazer isso em São Paulo também, é muito barzinho, muito restaurantezinho. Então, aquela coisa, como é que eu posso dizer? É uma cidade que propõe coisas vivas, gera conteúdo, o tempo todo tem um convite para alguma coisa, tem um evento, que caiba no meu conteúdo, que seja algo com a estética do meu perfil, com a estética das pessoas, que as pessoas que me seguem querem ver, sabe? Então, bom, eu provavelmente me desviei totalmente da pergunta de todas até agora. Legal. Não, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, então tu não pretenderia
abranger outros espaços ou abrir um espaço para ti, o que tu faz é mais para a internet, é mais para familiares, do que tu pensar em, por exemplo, montar um restaurante. Montar um restaurante é um negócio muito, assim, drástico para mim. Mas é uma coisa que eu vejo muito nos influencers de fora do Brasil fazendo, são pop-ups. Então, muitos restaurantes em Nova York fazem, ele tem esse contato, sabe? Meu amigo é dono desse restaurante na esquina tal. Naquele final de semana, muda o logo, vira, sei lá, o sanduíche do Martim, que foi o sanduíche viral lá e tal. E naquele final de semana, a gente vai estar lá produzindo e fazendo, tipo, conteúdo e servindo as pessoas e tendo um serviço para as pessoas que sempre quiseram experimentar e para as pessoas que acompanham e para os fãs. E isso é uma coisa que eu sinto falta de contato pessoal com as pessoas que me seguem. Em São Paulo, tem uma concentração muito grande de pessoas assim que seguem o meu perfil. São Paulo, Rio de Janeiro, sempre são cidades grandes assim que eu sou mais reconhecido. Então, eu quero explorar essa interação com os meus seguidores, essa interação literalmente pessoalmente, sabe? Não só digital, ou pela DM ou nos stories, sabe? E quando tu vai a um restaurante, como é que é a sensação? Porque essa coisinha do prazer, da alegria, de pensar nos temperos, quando tu vai a algum lugar, tu chega em qualquer restaurante de Canela ou de qualquer lugar, como é que tu te sente? Como é que é a tua experiência nesses lugares? Eu sempre tento ir de mente aberta e sem nenhum preconceito daquele lugar que eu estou entrando, porque a única prova é a comida que vai ser servida. E eu sempre tento não julgar muito. Óbvio que a gente não resiste aos pensamentos, né? Então, claro que existem experiências que não são tão positivas, mas eu diria que, no geral, a gastronomia brasileira, e eu já, assim, degustei de gastronomias do mundo inteiro, eu diria que a gastronomia brasileira está fazendo um trabalho muito bom, assim. Eu diria que, falando de restaurantes, os cozinheiros brasileiros, os chefs brasileiros estão em um nível muito alto mesmo, assim, um nível internacional. Então, claro que tem várias propostas, né? Nem sempre a proposta de um restaurante é um restaurante chefiado ou com a ideia de ser estrelado, às vezes é só uma comida mais caseira, um buffet. Então, cada restaurante tem a sua proposta e eu tento julgar dentro de cada proposta de cada restaurante, sabe? Legal. E tu, Então, vilão, desculpa, então as pessoas não precisam ter medo quando tu chega. Nem um pouco. Nem um pouco de medo. Eu sou gente boa, sou uma gente fina. Se alguém não tinha percebido ainda que ele é muito gente boa, né? Ele acaba de nos avisar. tu ganhou uma visibilidade muito rápido, que tu nem esperava, né, que fosse ganhar essa proporção. Mas a gente também tem que falar da tua parte emocional, tendo essa visibilidade e tantas pessoas tendo acesso a ti. Isso que tu tá num ramo da internet que é muito tranquilo, né? Mas ainda assim, como foi pra ti esse boom que tu teve? Eu até agradeço por estar no nicho da gastronomia, porque não é um nicho que tem tanto hate, não é um nicho que gera muitas opiniões fortes, além de, tipo, pessoas discordarem sobre certos ingredientes ou certas técnicas, sabe? Tipo, no final do dia é tudo comida, tipo, ninguém, não é tão sério assim, mas rola discussão nos comentários. Não, eu me envolvo às vezes quando precisa, mas eu deixo os seguidores discutirem entre eles também, porque isso... Eles tomam partido por ti daí. Exatamente. E assim, não é necessariamente alguém criticando a minha pessoa. Ou, por exemplo, eu coloco um ingrediente doce num prato salgado e a pessoa vai lá e comenta, pô, nada a ver esse doce. E daí o cara vai lá e responde, não, tudo a ver, tu é formado em gastronomia, ele é. E daí o cara responde embaixo, ele tá certo, vai lá fazer melhor que ele. E daí eu não me envolvo. E daí quando eu vejo os comentários só um tudo isso do outro, assim, não é? Então... Quantos comentários, mais ou menos, não fosse? Bom, posts viralizados já tiveram mais de 5.000 comentários. Um post, eu diria que no padrão que eu estou hoje em dia, entre 60 a 100 comentários no Instagram, ou talvez um pouco mais no TikTok. Daqui a pouquinho eles vão convidar ele para ser político, para ele ser candidato a alguma coisa. Não vai demorar muito. Vai demorar. E aí, qual seria a tua reação se te convidassem? Não. Simples assim, claro e transparente, né? Então, quais são alguma experiência assim de cozinha
que tu tenha tido, tanto em casa, tranquilo, relaxado, sem gravar, ou que tenha sido muito forte, assim, que, opa, aqui eu dei tiraço, assim, acertei em cheio. Eu diria que foi quando eu fiz o sanduíche de filé com um molho de chimichurri e batata chips, tudo isso dentro de um sanduíche. Então era filé mignon, selado, banhado na manteiga com tomilho, alho, ponto certinho, mal passado, fatiado bem fininho, pão ciabatta tostado, daí vem maionese, aquele filé mignon fatiado, molho de chimichurri que eu fiz tudo, cortei todas as ervas na ponta da faca, pimentinha, espremi limão, vinagre, tudo. Vai aquele chimichurri por cima. Peguei a batata, fatiei todas as batatas, bem fininho para ficar batata chips mesmo, fritei tudo, coloquei tudo dentro do sanduíche, aí o pão de cima, e quando eu aperto ele faz tipo, sabe? E esse vídeo, a primeira vez que eu postei ele passou dos 20 milhões, passou dos 30 milhões, e o meu mais visto é um compilado dos meus sanduíches, que esse é o primeiro que aparece, e esse vídeo tá com 32 milhões de visualizações no TikTok. E agora eu fico com uma dúvida. Tu viu que ele te mandou as perguntas, mas não tá indo muito no roteiro, né? A gente tem um acordo de não enviar as perguntas para os convidados, para que seja uma surpresa. O Martim pediu e eu pensei, ele é comunicador, ele trabalha com comunicação, ele deve estar muito inquieto de ir para um lugar que ele não vai receber. Eu não falei nada para a Camila nem para o Thiago, mandei as perguntas para ele. Ele disse, li por alto. Agora chegou aqui, nós não estamos perguntando nada do que estava no roteiro dele. Então, mas está muito melhor do que o roteiro. Não, por mim tá ótimo, por mim não precisa nem de roteiro, a gente fica aqui só Só conversando. tá ruim a gente ouvir falar das receitas aqui morrendo de fome, né? E não tem nada pra comer. A próxima vez que eu vim aqui eu vou ter que trazer uma degustação. Semana que vem volta de novo. Amanhã, não dá pra gente. Pode ser amanhã, acho. Churrasco na casa do Martinho. Eu queria perguntar isso, uma coisa bem Calma, familiar. mas sou eu Ai, desculpa, ainda. desculpa. Pera. Tá me interrompendo. Tu viu, Thiago? Tu tá acompanhando isso, né? Tu falou dessas receitas, eu fiquei pensando, tu já fez uma receita muito bizarra, assim? Tu pensou, será que isso vai dar certo? E dá muito certo. Eu sempre vou fazer, assim, quando eu seleciono uma receita pro vídeo, eu seleciono uma receita que eu minimizo o máximo possível de risco, assim, de desperdiçar uma tarde de gravação. Mas teve vezes que eu, não que era um preparo ruim, mas era um preparo muito difícil. Eu estava tentando fazer macarrons, docinho francês, e eu tinha feito na minha faculdade de gastronomia, no curso de confeitaria, a professora tinha recém ensinado como fazer, a gente fez lá no forno da UX e ficou lindo, e eu falei assim, pedi todo o segredo pra ela, anotei tudo, fui pra casa fazer, e foi assim, de umas 3 da tarde até umas 2 da manhã de gravação, e essa foi a parte 1, porque foi o primeiro vídeo, e chegou no final e eu simplesmente desisti porque não deu certo, eu já era 3 da manhã e não tinha dado certo, e eu falei assim, tá, eu tenho que voltar pro estudo, e eu volto aqui no próximo vídeo pra vocês, e no próximo vídeo eu prometo que vai dar certo. E daí eu voltei, aí eu fui, falei com a Amanda Selba, que é aqui, e ela me deu assim várias dicas. Ela assistiu o vídeo e falou aqui, ó, papel manteiga que você está usando, joga fora, tem que comprar um tapete de silicone, a umidade, não pode ter umidade no forno, se o forno tiver 1 grau a mais, não vai dar certo. Então assim, o forno às vezes tu bota ali nos 150 graus, mas na realidade a temperatura dele tá 138. O macarrão não dá certo. Tem que ser metódico. Tem que ser metódico. E eu fui metódico e deu certo. E eu consegui fazer e ficou bem bonitinho, assim. Então, foi legal o processo. Foi a única vez que eu fiz isso no meu perfil, esse processo de tentativa e erro. E foi uma experiência que eu gostei bastante. Eu espero voltar a fazer esse tipo de conteúdo logo. A gente pode entrevistar a família também. Pois é, Porque eu fiquei pensando agora, como é que é ele usar a cozinha das 3 às 2 da manhã? Não, como é mas que fica a família nisso? eu queria perguntar uma coisa para ele sobre a família, e aí depois a gente vai para lá, para a família. Mas eu queria perguntar, o teu pai aproveitava a tua disponibilidade ali para cortar cebola e tal, essas coisas. E criava e despertava o teu interesse. E agora tu inverte os papéis? Agora tu coloca ele a cortar a cebola para ti? Sim, com certeza. Eu tô me vingando por todos os anos que ele fez eu cortar cebola. E hoje em dia, quando a gente vai cozinhar... Bom, ele ainda é o chefe. Eu sou o sous-chefe.
mas eu peço favores pra ele e ele faz, e é muito bom cozinhar assim, eu amo isso. E aí? Cara, não pedi isso é tudo. Então vamos lá para a família, Thiago. Vamos, o Thiago adora isso, quando isso acontece, o Thiago adora. Principalmente quando ele não sabe. Ah, madrinha, pode ficar. Não, sai daí, não. Então fica aí, fica aí. Então, eu queria pedir para o pai dele, como é que é isso? Como é que foi esse aprendizado com ele? Porque, na verdade, vocês aprenderam juntos muitas coisas, provavelmente. Eu sempre fui autodidata. Eu comprava livros, né, fazia alguns cursos de gastronomia e curso assim, vinha um cozinheiro no Laje de Pedra, veio o Luciano Bossega, que era do Fazano, no restaurante Fazano. Então eu sempre tive interesse, né? E o Martim desde pequenininho demonstrou interesse de ficar comigo, né? E eu sempre dizia para ele, cara, tu quer arrumar namorada? Ou tu toca violão, ou tu cozinha bem. E daí pega elas pela boca. E ele curtia. Daí quando ele morou em Praga, que ele fez o intercâmbio, ele interagindo com o americano, com os mexicanos, os argentinos, eles cozinhavam e o Martim de vez em quando me ligava, pai, aquela comida que tu faz, como é que é, tal, e ele cozinhava lá e o pessoal gostava. E ele se empolgava com isso aí também, né? O Bira falou uma coisa e depois eu volto para a Marina. Mas eu queria aproveitar essa tua experiência em Praga. Como é que foi esse intercâmbio em Praga? Bom, a experiência que eu tive em Praga foi no ano de 2019 e 2020. Eu morei um ano lá, eu tinha 16 para 17 anos. E foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E eu viveria de novo todos os anos da minha vida, se eu pudesse. E as pessoas falam que o ano de intercâmbio, tu vive uma vida inteira em um ano, e depois tu passa o resto da vida sentindo saudade daquele um ano. E foi uma experiência incrível que abriu minha cabeça para o mundo. Eu conheci pessoas do mundo inteiro, eu fiz amizade com pessoas do mundo inteiro, amizades que eu mantenho até hoje, pessoas que vieram me visitar aqui em Canela de muito longe, e pessoas que eu tenho um grande carinho, amigos de intercâmbio. E também muito a ver com a gastronomia. Eu explorei muito a minha paixão pela gastronomia na cidade de Praga, porque ela é muito multicultural. Então, lá a gente vê vários restaurantes vietnamitas, muito restaurante asiático, todos os tipos de comida que tu pode imaginar. E a gente, toda semana, umas 2, 3 vezes por semana, a gente pegava ali o dinheiro da nossa mesada do Rotary e a gente escolhia um restaurante legal para ir. Era mais comida de rua, mas assim, o que cabia no bolso, mas a gente comeu muita comida boa e assim, não, a gente não ia em restaurante chique, a gente ia no restaurante da vovozinha chinesinha que fazia lá tipo, os bao e os dumplings e todas aquelas coisas maravilhosas, e eu senti sabores do mundo inteiro no meu intercâmbio. Na minha primeira família também eu tinha o dever de cozinhar uma vez por semana, então uma vez por semana eu fazia um prato brasileiro para eles. Isso foi uma coisa muito legal também, porque eu explorei a gastronomia do meu país, pratos assim que, bife acebolado, feijão, eu fiz tudo para eles, e eles amaram. E ver, literalmente assim, um intercâmbio cultural na sua mais pura forma, em formato de comida. E eu lembro de ver assim, no olhar deles, comendo e sentindo o mesmo sabor que a gente sente aqui, e que eu sinto na minha casa, que eu senti com a comida que meu pai fazia, e eles achando maravilhoso, dizendo, a gente vai fazer essa receita mais vezes, a gente vai virar uma receita aqui de casa. E eles anotavam, e eu acredito que eles façam até hoje. Vou voltar lá para a Marina. Então, eu queria saber da Marina, assim, como é que é viver com 2 chefes em casa? Quando só ver meu shape aqui, que tu vai perceber. É comer muito bem, né? O tempo todo, todos os dias, né? O Bira é aquele que cozinha, vamos dizer assim, mais ou menos assim, um cozinha ao meio-dia, outro cozinha à noite. Ontem, por exemplo, a gente chegou de Porto Alegre, eu na estrada, disse, hoje eu quero um hambúrguer. Passei no WhatsApp, Martim, vamos fazer um hambúrguer, Martim? Vamos. Cheguei, tinha que pegar hambúrguer. E, senhor hambúrguer, né, Martim? Senhor. Não, garante, não. Então, significa comer muito bem.
Como é que é? Esses pedidos, eles chegam assim por WhatsApp e tu atende? Eu sempre tenho que atender, inclusive essa semana também eu fiz uma sobremesa, eu fiz uma tartatão, uma torta de maçã com chantilly, assim, também tava uma delícia, então, direto assim, ó, do nada, assim, minha mãe, Martinho, tá com vontade de comer tal coisa? Vou passar no mercado e comprar, tu faz? Faço. Então, nossa, eu gosto muito de fazer as jantas lá em casa, e às vezes eu e meu pai a gente faz junto, e às vezes meu pai faz, às vezes eu faço almoço, às vezes ele faz almoço, às vezes eu faço a janta, a gente reveza para ficar equilibrado. E eu gosto muito de cozinhar em casa, com certeza é a dose diária que eu tenho de poder servir alguém ali e tá fazendo aquela boa ação. E o que eu gosto, eu realmente gosto de cozinhar, eu gosto de estar ali, e eu gosto de fazer o almoço, gosto de fazer a janta e gosto de servir. Eu tenho duas perguntas. Então não me interrompe. Porque a gente também tem uma outra situação aqui que ele não deixa eu falar. E ele fica o tempo todo tirando o microfone, sabe? Então a gente tem que se conter um pouquinho. Mas em relação às tuas experiências culturais que tu teve, e tu também, trabalhando com tantos pratos, tu consegue implementar essas experiências que tu tem dentro dos pratos que tu faz, mas trazendo também a tua identidade para ele? Com certeza. Se tu for ver os meus vídeos e as receitas que eu posto, os preparos que eu faço, eles têm muita influência internacional, mas todos têm uma certa combinação, ou até a forma de apresentar mesmo, que tem a minha identidade, tem o meu jeito. Eu tenho o meu jeito de empratar, eu tenho o meu jeito de montar um sanduíche, eu tenho literalmente a minha identidade motora, sabe? São os movimentos que eu faço. A cozinha, tu vê os movimentos de um cozinheiro, e cada cozinheiro tem um certo estilo, sabe? Então eu tento passar isso pros vídeos, não só em questão de comida, mas as pessoas gostam de assistir parece uma dança, né? No vídeo eu faço parecer uma dança porque é ali muito rápido, tem os cortes, encaixado, em looping, o final faz um looping com o início. Qual foi a pergunta? Se tu consegue implementar a tua identidade, eu acho que tu respondeu. E a próxima pergunta? A próxima pergunta é sobre essa parte emocional que tu citou do teu intercâmbio, né, apresentando os pratos. Se aqui tu também sente isso, ou se tu já sentiu, ou se tu já percebeu essa parte mais emocional, tu apresentando o prato, a pessoa recebendo. Sim, com certeza. Eu recebo amigos em casa, eu faço janta às vezes para amigos meu e da minha namorada, amigos dos meus pais, parentes nossos também. O que meu pai fazia hoje em dia, literalmente eu que faço. Quando vai visita lá em casa, ou eu cozinho ou meu pai, a gente cozinha junto, faz pizza, a gente faz assim pratos bonitos para receber os convidados. E eu agora, foi a primeira vez que eu pensei nisso, mas eu estou fazendo o que eu via meu pai fazendo quando eu era criança, fazendo esses eventos para os convidados da casa e cozinhando para eles, e agora eu estou fazendo a mesma coisa que ele fazia. E aí, aliás, para quem conheceu o Bira com a idade dele, eles são iguais, né? É exatamente igual, o mesmo estilo, a mesma postura, o mesmo sorriso, né? E a tua avó, alguma vez tu já cozinhou para ela ou ela cozinhou para ti? Ela cozinhou para mim muitas vezes, a minha avó. Ela fazia a torta russa, que é uma torta de chocolate, e ela usa gordura de coco também, é uma delícia, assim, acho que é uma das melhores tortas que eu já comi na minha vida. E depois que ela não podia mais fazer, a mulher que trabalhava lá na casa dela fazia com a mesma receita, mas nunca ficava igual a dela. E eu não tive a oportunidade de cozinhar para ela, mas ela teve muita oportunidade de cozinhar para mim. Inclusive, não só ela, mas meu avô também, antes de falecer em 2008. Eu passava muito tempo na casa dele, eu estava ali pela primeira série, prezinho, e ele fazia sanduíche de salamito, cortava salamito o mais fino que eu já vi na minha vida, assim, ó. Todo mundo fala do quão fino o seu Lemos cortava o salamito do sanduíche dele. E daí ele fazia o sanduíche de salamito, botava umas fatias de salamito, botava 2 fatias de queijo mussarela, passava margarina e me dava. Só que eu não gostava muito do queijo mussarela. E daí só que eu não queria falar pra ele que eu não gostava do queijo. Tipo, como é que eu vou abrir e, tipo, tirar na frente dele? Daí eu tirava o queijo escondido e guardava embaixo da almofada de sofá. E uns meses depois, tiraram a almofada do sofá e tinha um monstro lá embaixo. Mas Martinho, tu não gosta do queijo? Era só falar.
Se o Lemos deve ter adorado isso. De aquele monte de queijo. E ele deveria ser muito avô de adorar fazer as coisas para ti. Eu não deixava sobrar nada do sanduíche. Eu, assim, eu mandava ver no sanduíche só o queijo que eu separava e eu, assim, ó, botei embaixo da almofada, vai sumir pra sempre. Vai entrar no buraco negro da almofada. As coisas somem dentro das almofadas, controle, tudo some. É, basicamente essa é a minha linha de pensamento. Era a minha linha de pensamento. Aqui, pai. Agora falando da tua trajetória até aqui, se tu parar para avaliar, o que que mais te orgulha até aqui, do que tu já fez, do que tu já viveu, do que tu já experienciou? Eu me orgulho muito de inspirar outros jovens que têm mais ou menos a mesma faixa etária que eu e que passam por pensamentos que todo jovem tem e poder ajudar essas pessoas e muitas delas falam comigo e assim me tem como uma inspiração, sabe? E eu tenho muito orgulho de ser a inspiração de alguém, seja só de uma pessoa, eu vou ser muito orgulhoso de ser a inspiração daquela pessoa e poder inspirar vários. Então, assim, é um orgulho que eu não consigo realmente colocar em palavras, assim, o impacto, e eu não tenho noção do impacto que causa. E isso é o mais fascinante de tudo, eu não ter noção exatamente, sabe? E tu nunca recebeu nenhuma mensagem assim que te impactou e tu pensou, nossa, Muitas, diversas, eu já recebi muitos textos, eu já recebi muitas mensagens bem fortes, assim, tipo assim, jovens que estavam indecisos também com outros cursos, jovens saindo do ensino médio e dizendo assim, eu convenci meus pais a me deixarem fazer faculdade de gastronomia, mostrando o teu perfil, e agora, por causa de ti, eu vou poder ir atrás, literalmente, do meu sonho, porque eu convenci meus pais mostrando os teus vídeos. Então, assim, ouvir coisas assim e ver o impacto positivo na vida dos seguidores, e ver que alguém está sendo feliz fazendo o que ama, e a gente compartilha esse amor pela cozinha, esse amor pela comida, e é uma felicidade muito grande. Em Canela, como é que tu vê Canela? O que que é a Canela, assim, na tua história? Tu agora tá te preparando para mudar, mas o que que é, assim, essa história? Como é que foi a tua história aqui? Como é que é a tua vida aqui? E dando sequência ao que a Camila disse, assim, as pessoas, os jovens daqui, às vezes sofrem de um tédio, né? Por falta de opções, por falta de oportunidades. E tu criou, exato, e tu criou as tuas opções, tu fez isso. Então, por isso, tu é uma inspiração e por isso que a gente fazia muita questão de conversar contigo, porque é uma inspiração e tu fez acontecer. Eu vou aqui referendar mais uma vez o pai, a figura do pai junto, que muitas vezes está distante, né? Mas a gente está vendo aqui a importância da figura do pai, o vínculo afetivo, né? E também o referencial da mãe quando tu traz a arte junto contigo. E aí nós podemos pensar que ele misturou duas coisas que na maior parte das pessoas imagina que isso não é futuro. Para o meu filho, imagina meu filho querer cozinhar, não é futuro, né? Imagina meu filho desenhando as paredes do quarto. Vamos mandar ele pintar, vamos dar um castigo para ele, né? Pintar com cal. Como é que fala? não, era só para complementar a tua fala, que às vezes é um tempo de qualidade que vocês tinham que não tinha nem essa intenção, né? Nem imaginavam a proporção que ele teria, e ainda assim nisso surtiu agora a carreira dele, a aspiração dele de vida, a partir de um tempo de qualidade doado ali que a gente vê que tem se perdido muito hoje também, né? Eu acho que o ambiente e os meus pais foram o combo perfeito para eu ter todos os incentivos que eu precisei para aflorar essa minha parte criativa, essa minha parte de não necessariamente querer o curso que todos os meus colegas queriam, ou querer um curso só porque ele parece ser mais sério, porque, assim, como os meus seguidores relatam para mim, a gastronomia não é vista como um curso muito, muito sério, assim, tipo, os caras falam, vai fazer uma administração, não é? Então, assim, foi o combo perfeito, assim, o lugar que eu cresci. Eu agradeço muito a Canela por, assim, ter sido o meu lar a minha vida inteira, assim. Eu gosto de falar que eu não troco isso aqui por nada, mas é uma situação onde realmente, se colocar na balança o tanto de oportunidades que eu tenho lá em São Paulo, realmente é o momento da minha vida de eu ir para lá
E não necessariamente para ficar minha vida inteira, mas para não deixar o cavalo passar encilhado e não montar, sabe? Então, eu tô muito ansioso para ir para São Paulo, mas eu mantenho Canela no meu coração para sempre. O tempo que eu passei em Praga também, eu me lembrava de Canela todos os dias e das araucárias aqui e dos campos aqui de cima da serra, e eu gosto muito do nosso lugar, do nosso lar aqui. Eu tenho um carinho enorme pela Serra Gaúcha. Assim, eu gostaria de ter mostrado mais, enquanto eu morava aqui, as belezas da nossa cidade, da nossa região, mas ultimamente eu fiz um vídeo de uma publicidade para um azeite que tá sendo vendido no Brasil, e eu fui caçar cogumelos aqui cogumelos comestíveis aqui nos arredores de Canela e São Francisco de Paula, e mostrei que o Brasil, assim, eu vi que pessoas do Brasil inteiro viram e admiraram o que a gente tem aqui, a nossa natureza daqui. Muitas pessoas comentando assim do Nordeste, tipo, meu Deus, eu nunca tinha visto, eu tipo, achava que era, sei lá, outro país, assim, as nossas vistas, os nossos campos aqui, sabe? Então, eu vou carregar Canela dentro de mim para sempre, com todas as pessoas que eu conhecer. Em algum momento eu vou citar a minha cidade, eu vou falar das coisas que tem aqui. E eu tenho um amor muito grande pela minha cidade e pelo que os meus pais me proporcionaram para eu literalmente me desenvolver, tanto a minha parte física quanto a minha parte mental e criativa, que é muito importante para mim hoje em dia. Literalmente meu trabalho é minha criatividade, sabe? E quais são as suas expectativas agora, São Paulo? Eu tive uma reunião com a minha agência justamente hoje sobre isso, e em São Paulo, as marcas que eu trabalho, elas fazem muitos eventos com influenciadores, com o público, para lançar produtos. Então, assim, eu quero estar mais próximo das marcas que eu represento, das marcas que eu trabalho, e conhecer as pessoas do meio, conhecer as pessoas da minha própria agência, que eu não conheço nenhuma delas pessoalmente ainda. Então, São Paulo vai me proporcionar um networking legal, que eu já tenho um bom networking, por isso que eu me sinto seguro para ir. Eu estou indo bastante desde 2022, eu vou bastante a São Paulo e fiz bastantes conexões lá. E São Paulo vai me possibilitar fazer mais conexões, aprofundar as conexões que eu já tenho e produzir um conteúdo mais cativante, mais rico. Lá eu consigo encontrar qualquer tipo de ingrediente. Às vezes, para eu conseguir um ingrediente aqui, eu tenho que comprar na Amazon e esperar 2 semanas chegar, sabe? Então, lá eu vou ir atrás das coisas e isso gera conteúdo. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito legal. E aqui da região, pensando agora, se eu tivesse um restaurante aqui em Canela, eu chamaria ele para ir lá fazer divulgação toda semana. Para ir lá preparar prato, para ir lá divulgar o ambiente. Não, as pessoas não te procuram aqui para isso? E tu teria como pagar o cachê dele? Pagaria com comida, porque eu sei que ele gosta. Bom, não funciona bem assim o pagamento com comida. Eu tô brincando. Mas já tentaram. A comida que ele mesmo preparou, ele pode comer. Mas sabia que não é nem um pouco incomum eu receber ofertas de, tipo assim, vem aqui no restaurante, faz uns 3, 4 vídeos e janta de graça. Ah, que bom. Tipo assim, se não tivesse nada, não é nem um pouco incomum. Isso, aliás, é a tônica do artista, né? Vem jantar aqui em casa e traz o violão. Né? Vai ter um churrasco aqui, mas não esquece de trazer o violão. E a Elvira tinha razão, né? Se quiser arranjar namorada, e agora... Mas é que a gente sabe hoje o quanto a rede social também engaja, né? Ali é a maior porta de entrada, então tu pagaria, não sei qual seria o valor, mas vale a pena o investimento para a quantidade de pessoas que ele traria. Exatamente, mas não em troca da comida, né? Foi uma ironia, que eu não sabia que era real. Super bom. É até um pouco engraçado que essa situação é real, porque acontecem muitas coisas bem malucas, assim, tipo, nesse quesito, assim, tipo, vem aí, faz um monte de coisa, tipo, faz 5 reels e uns 10 stories, assim, e a gente te dá uma camiseta. Algumas coisas, tipo, te dá entrada de graça. Então, Então a gente vai concorrer com ele. Nós vamos concorrer com ele. Agora eu tô até com vergonha. A gente vai tirar uma caneca. Vamos esconder. Essa é de coração. E essa caneca é a forma que a gente tem de dizer obrigado.
por tudo isso que nos deu aqui, pelo presente que nos deu. E eu agradeço também ao Bira e à Marina, que estiveram aqui o tempo todo, porque essa lição de pai e mãe, essa lição é maravilhosa. Tanto a Camila quanto eu, todos os dias a gente atende um mundo de gente sofrendo muito pela ausência desse estímulo, dessa paixão que os pais podem imprimir nos seus filhos. Então eu agradeço aos dois, gostaria de ter a caneca para os dois também. Mas aqui, A gente vai mandar fazer. mas a ti, Martim, assim, que continue com essa energia, essa vida tão bonita, essa forma tão espontânea, tão rica de te comunicar com o mundo. Muito obrigado por tu ter aceito o nosso convite e que siga para mais milhões de felicidades, assim, mais milhões de rios de risos na sua vida. Aí que São Paulo agora te explore, tu explore ainda mais São Paulo e todo o potencial que tu tem aí também. Queria agradecer muito vocês também pela oportunidade. Eu realmente me diverti muito conversando aqui com vocês. Eu gostei muito de fazer isso aqui. E eu confesso que eu tava um pouco ansioso antes de vir, mas eu tinha na minha cabeça assim, é só ir lá e fingir que tu tá conversando com seus amigos, e agora eu não preciso mais fingir, eu tô realmente conversando com os meus amigos. Tchau. Aí vai ser Muito obrigado. Obrigado a vocês. É, não sei o que ele falou.